Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu estou aqui ao meu lado, meu amigo e parceiro de negócios, o Dr. Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, eu sou Danilo Guimarães, um dos hosts desse podcast. Aqui a gente vai falar sobre finanças sem tabu, sobre investimentos, né? Para você que quer prosperar na medicina, que vive essa vida um pouco mais corrida da medicina e tem intenção de prosperar sem perder a sua qualidade de vida. E hoje, você viu que eu vi até mais arrumado, né, Rafa? Então, que a gente vai falar o quê? Sobre o quê? Para falar sobre investimentos, né? Que investimento tem que vir mais na classe. Exatamente, tem que vir de assessor. Então, investimentos com inteligência, que a gente vai tratar hoje. A gente já falou sobre... Isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre investimentos, a gente falou sobre organização financeira, sobre planejamento e agora chegou os investimentos. Agora que você entendeu que você precisa ter objetivos de curto, médio e longo prazo, no episódio anterior a gente falou sobre isso. Hoje a gente vai sobre começar... as metas também, exatamente, sobre as metas. Hoje a gente vai começar a colocar o pé ali nos investimentos. Esse episódio vão ter 2 episódios sobre investimentos, tá? Agora vai ser mais uma introdução também. E no próximo a gente vai dar continuidade, porque é muito conteúdo, né, Danilo? É isso aí. É muita coisa para passar, então vamos dividir em 2 partes, vai ficar melhor para vocês assistirem, vai ficar muito melhor. E a pedido também de muitos, né? Às vezes não consegue assistir o episódio todo, então... Assim, tô não tem desculpa, em partes, né? Exato. Assim, tô assistindo em partes porque o episódio é muito longo. 40 minutos seria o ideal. Eu falei, não, vamos dividir então. 1 hora tá meio pesadinho. Mas vamos conversando aqui, às vezes 1 hora ainda... Vamos lá então, porque o assunto vai fluir. Então, pra gente começar, Danilo, passando a bola para você, o que é investir? Investir é diferente de especular, né, Rafa? Exatamente. Investir é você... Eu posso contar um pouquinho disso depois. Investir é você ter consciência do que você está fazendo, acho que a palavra é essa. É você ter uma estratégia, né? Você adotar uma estratégia e seguir ela, manter nela. Não adianta de nada você começar a investir e ficar mudando toda hora de estratégia, ficar realocando sua carteira o tempo todo e rodando a sua carteira sem propósito. Só quem ganha, nesses casos, é a corretora. Só quem ganha é quem ali está realmente, de fato, no mercado financeiro. E não você, investidor, né, que vai ficar o tempo todo realocando. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente falou sobre reserva de emergência, né? E aí, um dos meus alunos, recentemente agora, falou assim para mim, não, mas se a Selic tá 14,75, eu vou deixar tudo na reserva de emergência. Cara, que isso, calma. Não vamos é assim lá. Também. Vamos lá. Falei assim, tudo bem, a Selic tá alta hoje, mas você tem que se expor um pouco mais ao risco, porque daqui a pouco a Selic começa a cair e você ganha tanto nas ações quanto na renda fixa. Então, essa diversificação é muito importante, né? Exatamente. E falando... o que você comentou, né? Que investir é diferente de especular. Exatamente. Eu tenho uma história que foi comigo. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu estava estudando sobre muita coisa. E aí eu conheci o day trade. E aí eu fui me aventurar. Se você não sabe o que é o day trade são operações de curto prazo que você faz no mercado. Você compra e vende no mesmo dia. Isso você pode ganhar muito dinheiro, mas também você pode perder. E eu comecei, me empolguei, abri uma sala com uns amigos para fazer trade e a gente ganhou dinheiro, mas perdeu também. Geralmente perde mais que ganha. Exatamente. Aí, por exemplo, eu tinha juntado, sei lá, 5 mil reais na época, há 10 anos atrás, e que foi com muito custo. E aí eu perdi, né? Ganhei, perdi. Operei Forex, que é um mercado em dólar também, enfim, aí eu vi que não dava certo, né, eu falei, não, agora eu entendi qual que é a diferença de especular e de investir. Foi aí que eu comecei a buscar conhecimento, me tornei assessor e me aprofundei no mercado financeiro. Você sabe que um dos meus maiores erros foi esse também, né? Também? Também, eu tava lá na internet buscando aprender, né, por conta própria como investir, e aí apareceu lá um anúncio, né, de um curso de trade. Mostrando que é fácil. Mostrando que era assim, a
A gente aqui não vai falar que você vai ganhar dinheiro no mesmo dia, mas se você manter a sua mentalidade, se você manter a constância, daqui a pouco você vai estar ganhando dinheiro e não sei o quê. E aí eu falei, não, vou estudar isso aqui. Aí fiz lá o curso, comecei a fazer os investimentos, né, leitura gráfica. Não é sobre isso que a gente vai falar, tá? Mas comecei ali a fazer leitura gráfica e ver lá, ó, ombro, cabeça, ombro, né, que são figuras do day trade, né, que é investir, retirar aquele investimento, investir não, especular, na verdade, né, você colocar um dinheiro, apostar naquela ação, e eu considero o day trade uma aposta mesmo, né, você coloca o dinheiro numa ação e espera que no mesmo dia ela suba ou caia, dependendo da aposta que você fizer, para que você consiga tirar um lucro disso, né? Na verdade, o day trade não está preocupado, às vezes, com o fundamento da empresa. Exato. Nada preocupado. Ele quer a volatilidade do mercado. O que é a volatilidade? O sobe e desce. Sim. Ele quer aproveitar ou a subida ou a descida. Sim. E aí, isso é especular, né, pessoal? Não é investir. Investir é diferente. Na minha opinião, investir é você construir patrimônio. Sim. Então, como que você constrói patrimônio? Antigamente era muito em imóveis, né? A gente estava até conversando, seu pai, meu avô também, Sim. Eles gostam de investir em imóveis, porque na época deles, o Brasil era diferente. Sim. Né? Realmente, o imóvel dava uma segurança. Por exemplo, meu avô me conta da época do Collor. Sim. Entendeu? E hoje não, hoje as coisas estão mudando, a gente tem acesso a investimentos internacionais. Você consegue investir em dólar hoje, por exemplo, pela XP. Antes não tinha isso, era muito mais burocrático. Sim. Então, o acesso está ficando maior. Então, eu acho que o investir é você construir patrimônio. Pode ser imóvel, pode ser financeiro, algo que você investe e vai te dar um retorno. E, principalmente, um retorno que não dependa de você também. Exato. Porque, senão, não é um investimento, é um trabalho, né? Exatamente. Então... assim, voltando na história, eu fiz esse curso lá e, cara, eu vi que não era pra mim. Por que não era pra mim? Porque eu tinha que ficar na frente do computador olhando o gráfico. E médico não consegue fazer isso, né? Então, falei, cara, isso aqui não é pra mim, eu tenho que estudar outra estratégia de investir, de fato, não especular. E aí que eu fui estudar um pouco mais mercado e tal, e aí eu vi que você estudando os fundamentos da empresa, você não precisa ficar o tempo todo olhando o mercado, não precisa ficar olhando para notícias, né? E isso é muito importante, né, Rafa? Exatamente, porque, por exemplo, se você investe numa boa empresa, vou dar o exemplo aqui, Banco do Brasil. Se eu não me engano, é uma empresa quase centenária. Não, mais. Mais? Muito mais. Depois pesquisa quantos anos. Vou dar uma olhada. Mas eu acho que o Banco do Brasil Então, e paga bons dividendos, né? Banco do Brasil. Se eu não me engano, mais de 8%, 8,5% por aí de dividendos anuais, de 8 a 10. E é uma empresa sólida, centenária. Se você colocar seu dinheiro lá e vir uma crise, veio a crise, é uma empresa boa para você investir. Aí, como é uma empresa boa, você vai querer comprar mais. Você vai comprar na baixa. Então, acho que é importante você entender isso. Especulação não está preocupado com o fundamento da empresa. Já o investidor, ele se preocupa com o fundamento. O que é o fundamento? O balanço da empresa, o projeto da empresa e, consequentemente, essa pessoa investe para o longo prazo. Ela quer realmente se tornar sócia da empresa, receber os dividendos e tudo mais. Então, acho que a gente quis também trazer essa introdução porque muitas pessoas confundem. E sabe o que confundem também? Investimentos com aposta. É verdade. Com aposta. As bets aí, né? Agora tá na moda aí, né? Tem um número, mais de 20 bilhões esse ano que os brasileiros perderam em jogos de aposta. Tá maior do que a própria bolsa, né? Sim, e muita gente, em entrevista, quando pergunta, acha que aquilo é um investimento. Sim. E na verdade, não. Não, é uma aposta, né? É uma aposta. E aí você tem que tratar a coisa como ela é, né, de fato. Então, as bets, né, o nome já fala, então é uma aposta. E investir é diferente, né? Você tá olhando os fundamentos da empresa, você tá acreditando que aquela empresa tem uma boa possibilidade de ter
rentabilidade no futuro e essa rentabilidade vai te pagar ali bons dividendos, né? Vai te pagar um retorno de acordo ou com o crescimento ou com próprios dividendos mesmo, né? Que aquela empresa paga. Eu olhei aqui 216 anos o Banco do Brasil. Olha isso, 216 anos. Quanto mais tempo no mercado, menor a possibilidade de Por isso quebrar, que, assim, tem uma empresa boa, compra e deixa lá, você só vai acompanhar os resultados. Então, acho que é essa mentalidade que você precisa ter na hora de começar a investir. Sim, e hoje eu gasto muito pouco tempo do meu mês Nisso, né? olhando meus investimentos. Porque você já montou, né, a sua carteira. Exato, e assim, a gente não precisa ficar acompanhando o gráfico, sabe? A gente não precisa ficar acompanhando os fundamentos da empresa todos os meses, né? Eu acredito naquela empresa e a minha estratégia de investimento é para o longo prazo, né? Então, se é para o longo prazo, eu não preciso ficar me preocupando o tempo todo, né? É claro que quando sai uma notícia, dá uma olhada, mas nada desesperador, assim, você não precisa fazer nada imediatamente. Então, você investir não é você ficar na tela, que muitos colegas meus, eles acham que é isso, você ficar na frente do computador o tempo todo, olhando, comprando e vendendo. Não tem nada a ver com isso. É você ver o que aquela empresa faz. Se você acredita naquele tipo de negócio, você olha os fundamentos da empresa, vê quanto que está de lucro, de dívida e, né, outros fundamentos que a gente precisa, né, Rafa? E aí Sim. investe naquela empresa e aguarda o crescimento ou o pagamento de dividendos. Exatamente. E eu também fiz uma pesquisa que mais da metade dos brasileiros não tem reserva financeira e grande parte guarda e nem na poupança tá. Guarda em casa, Exatamente. na conta corrente, Exatamente. no colchão. Então, o poupar não é investir, Exato. é economizar, mas Exatamente. você pode economizar e deixar debaixo do colchão. Sim. Que, se você faz isso, você está deixando de ganhar e, inclusive, está perdendo para a inflação. Lembra o exemplo que eu dei no episódio anterior? R$100, sei lá, que você fazia uma compra há 5 anos atrás, você não faz a mesma. Então, você tem que investir para, pelo menos, corrigir o seu dinheiro pela inflação, né? Sim. Tem um gráfico que mostra, né, que em 1994, R$100 era R$100, certo? E hoje em dia, R$100, o que valia em 1994, parece que é R$14 ou é R$8, uma coisa assim. Aí. Então é absurdamente, né? É muito. E em todos os países acaba acontecendo isso. Nos Estados Unidos é assim, em todos os países vai ter a inflação e você precisa investir para pelo menos corrigir o seu dinheiro para isso. Aqui, geralmente, moeda forte, a inflação é muito menor, né? Essa inflação, ela é muito mais lenta em países de moeda forte, como o dólar, euro, né? São moedas que estão no mercado há muito mais anos. Diferente do real, que é uma moeda nova, né? Relativamente nova, que o Brasil demorou bastante tempo para conseguir controlar essa inflação, né? E depois que controlou essa inflação, ainda a gente sofre bastante, né? É um país emergente, então a gente sofre muito para conseguir fazer o controle da inflação de fato, através de muita elevação de taxa de juros, né? O Brasil é um país que, em geral, os juros são muito altos, né? A gente está falando em média aí, 2 dígitos de juros. Exatamente. Sempre, né? Então, varia ali 10%, depois está 12%, 14%, depois volta, fica 9%, 8%, mas é uma média de 10% ao ano, mais ou menos. Isso. Né? A média de taxa de juros fica em 10% no Brasil. E juros compostos, Exato. né? O que é o juros compostos? Juros sobre juros. Tem países que não é assim. Por exemplo, os Estados Unidos é juros simples. Você investiu R$1.000, você vai receber, por exemplo, 1% disso. E é só sobre os R$1.000, não vai ser o juros sobre juros. Aqui, ó, eu peguei a pesquisa que eu comentei aqui, foi feita pela XP em 2024, e eles constataram que 52 pessoas não têm nem reserva financeira, 17% apenas tem uma carteira diversificada, 12% economiza e não investe. Então, é a pessoa que deixa o dinheiro debaixo do colchão e está perdendo dinheiro. Exato. E 10% poupança. O que eu fico feliz aqui é que essa pesquisa eu sempre acompanho ela, né? Até pra eu dar ali nas palestras, treinamentos. A poupança diminuiu bem. Há pouco tempo atrás Teve um resgate, né? Teve um resgate bom ali. E por quê? Por
Porque as pessoas têm acesso à informação hoje em dia, né? Isso é o nosso papel aqui. Exatamente. Informar. Então, se você estiver assistindo esse podcast e ainda deixar o seu dinheiro na poupança, você está fazendo errado. Exato. Então, investir é observar, né, o quanto você quer alocar o seu recurso naquele mês e escolher boas ações ou escolher bons títulos de investimentos, né, e fazer essa alocação com um propósito, né. E até falando sobre investimentos ainda, a gente pode falar um pouco de riscos, né? Riscos e oportunidades. Porque às vezes a pessoa vê uma ação que tá barata, eu já vi muito isso acontecendo. A pessoa vai lá e compra e a empresa só cai, entendeu? Sim. Então acho que é você entender o que é oportunidade do que é só risco. Uhum. Né? E você só vai conseguir fazer isso se você buscar educação. Exato. É que preço é muito diferente de valor, né? Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, aquela ação da Oi, por exemplo, tava tipo centavos, né? R$1, sei lá. E aí, o pessoal, nossa, tá muito barato. Não é que tá barato, é que o preço é pequeno para você comprar uma ação, mas ela não tá barata. Né? Exatamente. Ela tá cara, porque pelo que ela vale, ela tem mais dívida do que lucro, por exemplo, né? Não estava lucrando nada, todo ano estava com prejuízos absurdos, então cada vez mais desvalorizando. Então não quer dizer que ela estava barata, quer dizer que o preço da ação estava pequeno. Né? Preço é uma coisa e valor é outra. Exatamente, valor é o que realmente a empresa vale, balanço, fluxo de caixa, que vocês já aprenderam aqui, os números, né? Já, qual que é o outro? O preço. É o TDAH. O preço é o que você paga. Então você tem que tomar cuidado com isso no mercado, de separar o que é só risco do que é oportunidade, né? Sim. Legal. Preço é o preço da ação, de fato, é o que está lá no papel. Não quer dizer que aquilo lá vale realmente aquilo, né? Tem que fazer o que a gente chama de valuation, né, Rafa, para saber se realmente o preço da ação está no que ela vale realmente. E tem uma coisa também, né? A gente está falando com médicos. Eu acho que a mentalidade do médico para investimento tem que ser assim. Pensa que você está investindo e o investimento é como se fosse o seu plantão. Quanto mais você investe, mais patrimônio você constrói, mais renda passiva você constrói, para começar também a sair e desacelerar um pouco do trabalho, né? Esse que é o objetivo para o longo prazo. Exatamente. Quanto mais você investir em uma carteira, você vai criando, né, uma carteira de investimentos, mais você pode ir saindo dos seus plantões. Porque aí você vai ter uma renda passiva ali capaz de te ajudar a não ficar o tempo todo preso no hospital. Dando plantão noturno, coisa que a gente sabe que não é agradável, né? Ficar a noite toda lá no hospital, preocupado se vai chegar algum paciente ou não, preocupado se você vai, sei lá, conseguir dar o suporte necessário para aquele caso e ter a saúde até mental mesmo que você gostaria. Às vezes eu cansei de me observar nessa situação, Rafa, antes, quando eu estava recentemente formado, né? Tava lá à noite, assim, e às vezes eu tinha capacidade técnica para resolver o que chegou ali de emergência ou de urgência, mas eu tava tão cansado que ia se acabar fazendo besteira, entendeu? Então, para você não se submeter a essas situações, talvez uma das possibilidades de sair disso seria uma boa carteira de investimentos. Exatamente, construir patrimônio, construir renda passiva. Renda passiva é aquela renda que não dependa do seu trabalho, para você conseguir escolher, né? Exato. Qual plantão você quer fazer, você não quer fazer. Então você tem essa escolha porque você tem uma outra renda entrando. Sim. Então investir é como se fosse fazer o seu plantão trabalhar ou fazer o seu dinheiro dar plantão por você, exatamente, né? Exatamente. Não, legal. Vamos para o próximo tópico aqui, Danilo. Vamos falar sobre os 3 pilares básicos para quem quer começar a investir. Quais que são os 3 pilares que eu separei aqui pra gente falar? Primeiro é liquidez, né? Isso, liquidez. Que a gente já falou aqui. No episódio anterior. Então, você já sabe o que é liquidez. O que é a liquidez? É o tempo que demora para o seu dinheiro voltar para você. Então, por exemplo, você investiu em um imóvel.
a liquidez é baixíssima. Por quê? Você vai colocar nesse imóvel e, sei lá, vai querer vender para ontem. Você não vai conseguir, você vai perder muito dinheiro. Então, a liquidez é baixa. Mas, por exemplo, se você coloca no Tesouro Selic, que é um investimento conservador, a liquidez é diária, você pode tirar a qualquer momento. Né? Então, acho que é importante você primeiro entender o que é liquidez. Sim. É o quão rápido você consegue transformar o seu investimento em dinheiro de fato para que você possa usufruir ou gastar ou utilizar. Tá? Então, isso é liquidez. E a liquidez de um imóvel, igual a Rafa exemplificou, é praticamente zero, né, Rafa? Não é a qualquer momento que você vai encontrar alguém que vai conseguir comprar o seu apartamento, por exemplo. E por mais que tenha uma boa liquidez ali em tal região, não é uma liquidez diária. Sim. Né? Vai levar um tempo, tudo mais para você conseguir vender, né? Até você conseguir de fato fazer essa venda, né? E esse dinheiro tá na sua conta, não é a qualquer momento. Né? Exatamente. Tem muita gente que tem um patrimônio alto, porque tá tudo imobilizado, mas não tem liquidez. Sim. Então, por exemplo, na pandemia, quem tinha liquidez conseguiu se manter, mas se a pessoa só tinha ali imóvel, às vezes ela parou de receber os aluguéis ainda. Sim, até quem tinha Exatamente. imóvel parou de receber aluguel, porque quem tava dentro como inquilino não conseguia pagar. Conseguia pagar, né? Assim, sei lá, tava ali sem renda, e aí como é que pagava, né? Exato. No episódio anterior a gente falou sobre reserva de emergência. Qual que é a liquidez que você indica? Tem que ser liquidez. Tem que ser diária, né? Diária. Tem gente que eu conheço que deixa a reserva em ações. Não dá. Tem liquidez, 2 dias, né? Mas oscila muito. Eu acho que é aquilo que a gente explicou. Ter liquidez diária e ser conservador para reserva de emergência, né? Sim. E falando aqui em carteira de investimento, Danilo, qual que é uma liquidez que você indica para a carteira? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Quando eu vou atender alguém na assessoria, eu divido em várias liquidez a carteira. Porque o brasileiro ele não consegue investir por longo prazo. Ele tem essa dificuldade. Ele quer aquele LCA do banco de 3 em 3 meses, que nem existe mais. Agora é no mínimo 9 meses, 1 ano. Então, o que eu faço? Eu separo esse investimento em várias liquidez. Então, uma liquidez de 6 meses, 1 ano, depois da reserva, né? Então, tem a liquidez diária, reserva liquidez para 6 meses, 1 ano, 2 anos e assim por diante. Sim. A gente faz o planejamento, aquele que eu fiz com você, né? E aí a gente consegue saber até onde a liquidez que a gente pode deixar a carteira. Né? Então, por exemplo, se você tem um plano, você quer se aposentar daqui 20 anos, por que você está deixando seus investimentos tudo em liquidez diária? Não faz sentido. Compensa você, na renda fixa, alongar. Porque quanto mais você alonga os seus investimentos, mais rentabilidade você vai ter, né? Sim. Em geral, eu para os objetivos de médio e longo prazo, até para os de curto prazo, acima de 1 ano, eu oriento fazer como se fosse uma escadinha mesmo de liquidez, né? De investimentos. Então, às vezes, você coloca ali no LCI, LCA, que não tem imposto no resgate, né? Várias datas, entendeu? Então, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para daqui 9 meses, para daqui 2 anos, e aí ele já sabe quando vai cair aquele dinheiro que ele alocou, mais a rentabilidade durante aquele tempo que ele teve. E é importante você entender sobre liquidez, porque, por exemplo, a pessoa quer investir para o curto prazo. A Selic hoje está quase 15%. Se você coloca num título de renda fixa, tem título que vai te pagar 16% ao ano, 17% fixo. Sim. Então é bom você alongar o máximo possível. Sim. Porque quando a taxa de juros, a taxa Selic voltar a cair, os bancos param de oferecer essa taxa. Eles não precisam mais oferecer isso. É como se a gente tivesse uma janela de oportunidade. Exatamente. Hoje, né? Aí vai cair na rentabilidade. Agora, se você já contratar ela agora, você consegue manter ela até o final do prazo. Porque quando vencer, com certeza não vai estar esse nível ali de rentabilidade. Sim. Então, a reserva de emergência ou reserva de liquidez é um dos investimentos que a gente tem mais liquidez, né? Exatamente. E aí, segurança também, né? Exatamente. Que é muito seguro, né? E são conceitos diferentes, né? Exatamente. Liquidez, alta liquidez não quer dizer
ser um investimento conservador, né? Sim. Porque, por exemplo, ações. É super líquida. Ainda mais se você comprar uma grande empresa. Uhum. Em 2 dias, o seu dinheiro está de volta na sua conta. Mas tem a oscilação do mercado. Sim. Então, é entender isso também. Que liquidez é diferente de risco, Uhum. né? Porque até entra aqui, eu tô vendo aqui, entra no próximo tópico, segurança e risco. Então, até indo já para o próximo tópico, é a pessoa entender que liquidez é uma coisa e risco é outra. Você pode investir em ações que têm uma alta liquidez, mas tem um risco alto também. Sim. Então, tomar esse cuidado, que né, você não vai deixar a sua reserva de emergência em ações. Não dá. Não dá, entendeu? Porque se acontece um imprevisto, você vai ter que vender mais barato e vai perder dinheiro. Exato. Imagina só que sua reserva de liquidez está ali todo em ações, por exemplo, do Banco do Brasil, que a gente já citou aqui. Que é uma empresa conservadora, se a gente for pegar, né? Exatamente. Aí vai e sai uma notícia que o presidente, porque é uma empresa governamental, vai aumentar alguma taxa que vai influenciar nas ações e no mesmo dia cai 15%. Pô, você perdeu 15% da sua reserva, entendeu? Não faz sentido. Você tem que ter segurança, né? E tem que ter liquidez também. Exatamente. Então, acho que nesse pilar, você entender que cada investimento vai ter um risco. Vai ter uma liquidez, vai ter um risco. Por isso que, quando você vai fazer, no episódio anterior, a gente falou de metas de curto, médio e longo prazo. Quando você vai planejar seus investimentos, você tem que olhar para isso. Risco e liquidez. Risco e liquidez sempre tendo a reserva, né? Sim. Primeiro faça a sua reserva de emergência, que eu chamo de reserva da tranquilidade financeira. Primeiro você faz a sua reserva, faz o caixa de oportunidade, a reserva de oportunidade, e aí sim você começa a diversificar com risco e liquidez também, né? Sim. É um tripé de investimentos, né? Não adianta a gente fugir disso, porque é sempre risco, rentabilidade e retorno, né? Então, liquidez, risco e retorno, né? Isso. Calma que é o próximo tópico, esse, rentabilidade. O risco é o quanto que aquele ativo financeiro, né, oscila, pode subir ou pode descer, dependendo do tempo, né? Então, vamos supor, igual eu estava falando em relação às ações. Tanto pode cair, igual saiu uma notícia, pode cair aquela ação, quanto pode subir também. E essa volatilidade aumenta muito o risco do seu investimento. Então, é por isso que a gente precisa buscar muito nos investimentos mais conservadores ou no perfil de risco conservador, que é o próximo episódio, buscar uma liquidez maior e buscar um risco menor. Exatamente. E até falando de risco e tudo mais, na sua opinião, Danilo, renda fixa tem risco? Porque muita gente acha que renda fixa só existe renda fixa conservadora, né? Tem bastante risco. Há pouco tempo atrás, acho que foi uns 3 ou 4 anos atrás, se não me engano, eu já fazia consultoria e vieram uns colegas falar comigo: Danilo, você falou para mim que a Selic, o Tesouro Selic não dava retorno negativo, mas aqui eu tô vendo que tá negativo, né? O que aconteceu? É que naquela época o governo tinha parado de emitir títulos de dívida e o título que estava ali, devido a Selic ter baixado, ele caiu. Exatamente. Então teve um retorno negativo, entre aspas, depois voltou, né? Mas teve um retorno negativo especificamente naquele mês. Então, todos os tipos de investimentos têm risco, mas é claro que a gente sabe que a renda fixa é menos arriscada do que a renda variável, né? Porque ela oscila menos. E tem uma coisa também. Existe a renda fixa conservadora, né? Por exemplo, investir no CDB. Ele vai te pagar no final do prazo. Qual que é o risco? O banco quebrar e não te pagar. Tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele vai te assegurar até 250 mil. Então, tem o risco ali, mas tem uma segurança. Mesma coisa o governo, né? Ele tem a segurança ali do governo. Mas eu acho que é importante você entender que na renda fixa existe risco. Por exemplo, se existe títulos que você compra para o longo prazo, por exemplo, títulos públicos atrelados à inflação. Uhum. Esses investimentos são ótimos para a aposentadoria. A XP fez uma análise
que mais ou menos em, se eu não me engano, 10 anos, se você investe num título que corrige pela inflação, em 10 anos o seu capital dobra acima da inflação. Então é ótimo para investir no longo prazo. Mas esses títulos, eles vão te pagar uma taxa fixa, só que o preço deles vão oscilar até o final. Sim. Então uma pessoa que não entende vai ver negativo às vezes, vai achar que está ruim o investimento. Sim. E não, se você carregar até o final, você vai receber o que contratou. Exato. Então a renda fixa tem esse nome não por ser conservadora, mas por você saber como que vai ser o seu contrato. Você tem um contrato, então na data X você vai receber o seu dinheiro acrescido de tal juros. E a gente vai tratar sobre isso ainda aqui. Exatamente. Mas... falar um pouco de renda fixa. De renda fixa e tal, mas é exatamente isso que o Rafa falou. A renda fixa, não que ela não varia. Ela varia sim, mas você sabe o quanto você vai resgatar no final. Exatamente. Exatamente. E a rentabilidade, Rafa? Rentabilidade é basicamente quanto o seu dinheiro vai render, né? No final, né? Exatamente. E no mercado, quanto mais rentabilidade você busca, normalmente mais risco você vai ter que tomar. Ou você vai ter que tomar mais risco ou ter menos liquidez. Sim. Então, por exemplo, coloquei num título de renda fixa para 5 anos. Tudo bem, ele é mais conservador. Só que você vai perder a liquidez, por exemplo. Exato. Entendeu? Então, acho que é entender isso. Para 20 anos, para 30 anos, né? Geralmente ele é menos líquido, né? Só que... Então, assim, é isso. É entender que a rentabilidade é o retorno que você tem, mas tomar esse cuidado também, né? Exato. Se você... Geralmente, assim, esse tripé, né? Liquidez, risco e rentabilidade. Se você ganha uma coisa, você acaba perdendo outra, né? Se você escolhe outra coisa, você acaba perdendo uma. Então, não tem como ter um investimento... Todos, não, exato. Tem, quando é pirâmide. Fala que é um investimento seguro. Seguro rende pirâmide 3%. No início, né? Então, se alguém falar que tem segurança, rentabilidade acima da sem risco. E sem risco, foge. Foge que é pirâmide ou golpe financeiro. Exato, porque não dá para ter os três ao mesmo tempo, no mesmo nível. Exatamente, você tem que abrir mão de algo. Se você quer mais rentabilidade, você tem que abrir mão ou da liquidez ou do risco, né, da segurança. Sim. Então é assim que funciona nos investimentos. É até engraçado quando eu começo a atender alguém na assessoria, que a pessoa quer um investimento seguro e de alta rentabilidade. E não existe. Sim. E por quê? Vamos pensar aqui racionalmente sobre isso. Se você investe num título, num CDB com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, o banco, quando você investe no CDB, você empresta dinheiro para o banco. Uhum. Ele vai pegar aquele dinheiro e vai colocar na operação dele. Mas se você tem liquidez diária, a qualquer momento você pode pedir ele de volta. Sim. Então ele vai te pagar menos. Agora eu coloquei para 5 anos. Ele pode rentabilizar em cima daquele dinheiro que Exatamente. Então, consequentemente, o banco vai te pagar mais. E outra também. Vamos pensar. O Rafa falou de pensar racionalmente, eu também fiquei pensando aqui racionalmente, né? Assim, ó. Vamos pensar racionalmente, né? Se você, né, só brincando com isso, mas se existe um investimento com alta rentabilidade, com pouco risco e alta liquidez, por que precisaria existir outros tipos de investimento? E existe só um, entendeu? Exato. Todo mundo vai colocar naquele, porque é o melhor. Exato. Então não existe. E investimentos são negócios. Você investe numa renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Pode ser o banco, pode ser o governo e pode ser uma empresa também. Existe renda fixa de empresa. As debêntures. Né? Exato. Então, cada uma vai ter uma segurança, uma liquidez e tudo mais. Então, não tem como ter os três ao mesmo tempo. Sempre você vai estar abrindo mão de alguma coisa. Vai perdendo alguma coisinha. Né? Exatamente. Não, legal. Então, a gente falou aqui sobre os 3 pilares, né? Vamos começar a entrar na renda fixa e renda variável? Bora, opa. Quer explicar um pouco ali o que é renda fixa e renda variável? Vou explicar. A renda fixa e renda variável são tipos de investimento. Então, a renda fixa só é fixa porque você sabe o quanto você vai resgatar lá no final, se você chegar até o final sem resgate. Né? Exatamente. Antecipado. Então, tem o mercado primário e o mercado secundário. O que é o mercado primário? É quando você compra diretamente da fonte. Ou seja, você compra o CDB do banco ou você compra
por exemplo, um título de tesouro diretamente do governo. Caso você venda no mercado secundário, né, ou seja, você vai vender aquele CDB para uma outra pessoa, a sua rentabilidade vai ser muito menor. Né? Ou seja, você vai deixar de ganhar a rentabilidade que você teria até o final. Assim como, por exemplo, no tesouro. Se você tem lá um tesouro atrelado à inflação por um longuíssimo prazo, ou seja, 2040, 2035, e você vende antes no mercado secundário, você pode tanto aferir lucros quanto você pode ter prejuízo também, mesmo sendo renda fixa. Por quê? Porque você antecipou aquela venda, você gerou liquidez antes de chegar até o final do vencimento do título. Então, é muito importante a gente diferenciar renda fixa e renda variável, porém, saber que renda fixa não quer dizer que ela não oscila e que você não possa perder. Você pode perder sim, desde que, né, você retire antes do tempo acordado. E até o nome já fala, né? Renda fixa e renda variável. Então, a renda fixa ela é mais previsível e a renda variável não. Por isso o nome, variável. Sim. Então, é incerto. Você investe numa ação, assim, eles têm a projeção quanto a empresa vale e qual que é o preço. Então, eles dizem assim, a empresa vale, sei lá, 100 e a ação tá 50. Então, tem um gap ali alto, né, para ter uma rentabilidade boa. Mas, assim, pode vir uma crise e derrubar o mercado. Uhum. Então, por isso, essa insegurança, como não é previsível, tem um nome renda variável, e é por isso que o investidor quer mais rentabilidade. Você está correndo mais risco. Então, Exato. O investidor pede mais rentabilidade, porque se não tiver, ele deixa na renda fixa, né? Sim. E é importante falar que a renda variável varia e varia também para baixo, né? Exatamente. Que tem gente que fala assim, ó, não aguento ver meu dinheiro caindo lá, olhar lá e ver que eu tô perdendo dinheiro. Mas calma, você não tá perdendo nada, né? Só se vender, né? Ela tá variando. Ou fazer day trade. Exato. Ela tá variando, mas tá variando para baixo. Então ela varia também para baixo, só que só vai perder quando você vender com prejuízo. Exatamente. E entrando em alguns exemplos, né, de renda fixa, vão existir basicamente 3. Governo, que é o Tesouro Direto, bancário, que são os produtos bancários, que às vezes você já conhece, CDB, LCI, LCA, e existe o de empresa, né, o corporativo, é o crédito privado corporativo, onde você empresta por uma empresa. Então, por exemplo, Petrobras, você não precisa comprar a ação da Petrobras, você pode emprestar dinheiro para ela, um título ali de dívida dela. Né? Quer falar um pouco mais sobre essas 3 modalidades de renda fixa? Vamos lá. É importante o médico saber que, assim, essas 3 modalidades são as mais clássicas, né, Rafa? A renda fixa, quando você empresta dinheiro para o governo, você está comprando dívida pública, ou seja, você está emprestando, você está apostando que o governo vai, ou seja, o governo que a gente fala não é o presidente que está lá em questão, o governo que a gente fala é o país, né? Que o país não vai quebrar e vai conseguir te pagar aquele dinheiro que você emprestou para ele no tempo determinado que você precisa. Por exemplo, vamos supor que você invista em um tesouro Selic, você pode resgatar a qualquer dia. Agora vamos supor que você invista em um tesouro pré-fixado para 2030, por exemplo. Então você está apostando que em 2030 o governo vai ter o dinheiro suficiente para pagar você. Exatamente. Quando chegar lá, né? E aí isso fala de acordo com o que a gente já falou aqui sobre risco e rentabilidade, né? E aí as outras formas de investir em renda fixa são emprestar dinheiro para uma instituição bancária, né? Que é para um banco através de um CDB, ou LCI e LCA, que é quando você empresta para um banco, porém com o objetivo de investir, quando é LCA, no agronegócio e o LCI no mercado imobiliário, e também pode investir em dívidas de empresas, né? E aí, quando a gente fala isso, são as debêntures, que é um tipo de renda fixa, porém um pouco mais arriscado. Exatamente. Se a gente for dividir em risco, o governo é o mais conservador. Por quê? Ele tem uma coisa que ninguém tem. Ele consegue imprimir dinheiro e pagar a dívida dele. Sim. Né? Então, ele é considerado mais seguro em questão de risco de crédito. O que é o risco de crédito? De você não receber o dinheiro que você emprestou. Porque a renda fixa é isso. Você está basicamente emprestando um dinheiro. Sim. Então, ele é o mais conservador. O banco, ele fica ali no meio. Por quê? Ele tem um FGC. Até 250 mil, se o banco falir, ele tem como se fosse um seguro que vai te dar ali até 250 mil reais.
Já o terceiro, que é o corporativo, esse vai ter mais risco e, consequentemente, vai ter mais rentabilidade. Eu gosto de dar o exemplo das lojas americanas. Quando estourou o escândalo, tinha a renda fixa dela e era considerado conservadora. AAA. O que é o AAA? A nota máxima de risco, assim, segura, pode investir, né, nessa empresa. Nesse caso, eu tomei na cabeça isso aí. E aí o título foi a zero. Depois eles devolveram uma parte, né? Porque o que eles fazem? Eles liquidam as garantias e pagam ali os credores, né? Sim. Mas vai pagar ali, sei lá, 1/3 do que seria para pagar. Sim. Então, como tem mais risco, o investidor ele vai querer mais rentabilidade, né? Nesse caso das americanas aí, eu perdi dinheiro. Mas assim, a gente sabe que a gente está sujeito a isso, por isso que eu não coloquei muito dinheiro lá, entendeu? Porque se você coloca 2, 3% do seu patrimônio, você perde, sim, você recupera em meses. Exato. Foi Exatamente. Isso que aconteceu comigo, sabe? Eu perdi tudo, mas no caso dos americanos foi um caso específico, porque era uma fraude, né? Foi uma fraude que aconteceu, então todos os números estavam maquiados ali, então, teoricamente, a ação estava muito boa através dos números que mostravam aqui. E que realmente... Inclusive tinha fiscalização, tinha empresas de fora que vieram fazer fiscalização e não acharam nada. Não acharam nenhum erro. Então, realmente, né, tava maquiado os dados, por isso que muita gente caiu aí nesse, entre aspas, golpe aí da Americanas. Exatamente. Mas, voltando lá, Rafa, para explicar pro pessoal o que é o FGC, a gente até já falou, mas foi alguns episódios anteriores, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é quando é uma instituição não governamental, ou seja, os próprios bancos depositam uma parte dos lucros deles em um fundo, né? Em um fundo para que, caso tenha alguma quebra de alguma instituição bancária, eles consigam suprir esses investimentos, né? Basicamente assim, imagina só que tem um grupo... Um clube. Um clube. Aí todo mundo coloca um pouquinho em um fundo para ser um seguro ali. Sim, se um deles quebrar... Se um deles quebrar, vai lá e ajuda. Exato. Mas se todo mundo resolver quebrar, talvez não vai ter para todo mundo. Não vai ter. Exato. Então, assim, não conte muito ali 100% com o FGC. Porque se mais de um resolver quebrar, pode ser que você não recupere o seu dinheiro. Exato. A instituição bancária é muito grande também, é complicado. E quando a gente fala aqui de renda fixa, eu acho bom, né, você aí em casa... entender os tipos de rentabilidade, né? Selic, IPCA e também CDI. Para a gente não ficar muito técnico aqui, eu acho bom, sigla, né? Eu acho bom pincelar para você conhecer. O que é a taxa Selic? É a taxa de juros do nosso país. Ela vai servir de referência tanto para os investimentos quanto para os financiamentos, para o crédito. Então, ela é a taxa ali dos juros do Brasil. Já o CDI, eu gosto de falar que é a taxa de juros do banco. Quando você vai aplicar o seu dinheiro, vai render, por exemplo, 100% do CDI. O que é o CDI? Basicamente, ele replica a Selic. Fica ali 0,10 abaixo. Né? Então, basicamente, ele é a Selic. Por isso que eu falo que é o juros ali do banco. E já o IPCA é a inflação. Né? O que você tem que acompanhar, porque isso aqui desvaloriza o seu dinheiro. Sim. Se a inflação, por exemplo, deu 5% no ano, seu investimento tem que ter dado... pelo menos, sei lá, 6%. Porque aí, corrigindo pela inflação, ainda você ganha 1% de rentabilidade real. Né? IPCA, pessoal, é mais ou menos igual à inflação, né? Então, é o índice de preço ao consumidor amplo, que significa, né? E é uma cesta de produtos, né? Então, o IBGE vai lá e faz essa pesquisa, pesquisando, assim, no mercado mesmo, sabendo quanto que tá, mais ou menos, em média, aquele produto. E aí ele faz essa pesquisa todos os meses e mostra se aquele produto está subindo ou descendo de preço, tá? Então, faz com que a gente calcule, né, se está tendo rentabilidade, está tendo inflação ou não, né? Entendi, E é interessante você de casa saber disso, porque muita gente não sabe o que é taxa Selic. E se você não sabe o que é taxa Selic, você não sabe qual que é o melhor momento de investir e qual que é o melhor momento até para você pegar um crédito, expandir o seu negócio, Sim. enfim. Ou até para comprar um imóvel, por exemplo, né? Exato. Se você for financiar agora, que a Selic está quase 15%, você vai pagar caro. Agora, se você financiasse na época da pandemia, que chegou a 2%, né?
tava muito barato. Você pegava um contrato muito bom, né? Pagando um Selic a 2%. Não, eu já peguei, clientes já fecharam o negócio a 6%. Ou seja, agora muito bom, se ele deixa o dinheiro na renda fixa rentabilizando para ele recebe 15 e paga 6 do financiamento. Então, quem aproveitou isso não compensa quitar a dívida. Porque compensa você aplicar o dinheiro e com esse dinheiro ir pagando essa dívida. Aqui são conceitos simples, mas que se você entende, você tem uma outra cabeça em relação a qualquer tipo de atuação no mercado, né? Inclusive igual eu falei, para comprar imóveis, para investir, para viver sua vida, porque aí tudo se baseia, na economia, né? Tudo se baseia tanto na inflação, que é o IPCA, quanto na taxa Selic, né? Não, e precisa, o médico ele precisa entender sobre isso, né? E eu percebo uma dificuldade, Danilo, que às vezes como tem uma rotina muito puxada, né? Às vezes é difícil o médico querer aprender sobre isso. Normalmente ele paga alguém, mas até meus clientes eu falo, estuda pelo menos o básico, para você entender o que eu estou te oferecendo. Sim. Então eu procuro educar também, o que é uma Selic, o que é um CDI, porque é importante você entender para saber como que tá os seus investimentos. Porque às vezes o cliente ele não entende porque a carteira está caindo, ou porque ela está subindo, entendeu? E aí às vezes ele quer, assim, rentabiliza a minha carteira, mas dependendo do mercado, eu estou em ações numa época de baixa, não tem jeito, você tem que comprar. Né? Então, quando você aprende o que é Selic, como que ela funciona, o que é IPCA, você começa a investir com mais segurança, né? Sim, como funcionam os ciclos do mercado, né? Exatamente. Danilo, nesse episódio eu acho que a gente pincelou bem o que é investimentos. Eu acho que no próximo a gente pode falar sobre renda variável, sobre, enfim, outras coisas de investimentos. Porque, gente, investimentos é um conteúdo mais denso, né? Sim. Então, por isso que a gente resolveu até separar em 2 episódios. Só fazendo um resumo aqui do que a gente falou hoje. A gente falou sobre o que é investir. Então, você entendeu o que é o investir, o especular, né? Muito cuidado aí com apostas, com pirâmides, né? Day trade. Day trade, tem que tomar cuidado. A gente falou sobre os 3 pilares básicos para quem quer começar a investir. Então, você entender o que é liquidez, segurança, rentabilidade, que não dá para ter os 3, né, Danilo? Você tem que abrir mão de algum. E, por último, a gente entrou em renda fixa e renda variável, focando mais em renda fixa. Então, hoje você entendeu as modalidades de renda fixa. E nas modalidades, para você saber o que é importante para você, isso é importante também. Você tem que alinhar o seu perfil de investidor, que a gente vai falar no próximo episódio. Tá certo? E aí, minuto Doc Money? Bora. Eu já separei a pergunta aqui. Eu que faço primeiro dessa vez, hein? Então vai, coloca um minuto aí. Vou explicar. Minuto Doc Money é assim. Eu faço uma pergunta pro Rafa e ele não sabe qual pergunta que eu vou fazer. E ele faz uma pra mim também, eu não sei qual pergunta ele vai fazer. E ele tem 1 minuto pra responder e eu também tenho 1 minuto pra responder a pergunta dele. E a minha pergunta é: como médico pode investir com boa rentabilidade e sem conhecimento? Nossa, me pegou, hein? Eu acho que o médico que quer fazer isso, ele tem que procurar um bom profissional, alguém que esteja no mercado. Por quê? Por exemplo, eu olho o mercado todos os dias, eu sei o que tá bom, eu tô entendendo o cenário econômico, então eu vou orientar ali para ele conseguir um bom investimento. Mas é importante ele encontrar alguém de confiança, né? Alguém que ele confia, porque é o patrimônio dele. É por isso que eu falo, aprenda o básico. Até para você entender o que o seu assessor está te oferecendo. Isso é importante. Mas basicamente isso. Encontre um bom profissional, um profissional de confiança que com certeza ele vai ajudar no seu patrimônio. Legal. Então ele tem que terceirizar essa gestão, né? Ainda sobrou até um tempinho. Você foi bem demais, cara. Vamos lá. Retorno agora, então, tá. Vamos lá. A minha é mais fácil. Como um médico pode aprender sobre investimentos mesmo tendo pouco tempo? Você já passou por isso. Experiência própria. Exato. Eu acho que tem que ir pouco a pouco.
né? Não adianta você querer dominar o mercado de uma vez só, você não vai fazer isso, né? Inclusive eu, até hoje, eu não sei tanto quanto gostaria, eu acho que eu tenho que aprender muito ainda, tenho que estudar muito ainda, então é uma coisa que é passo a passo, pouco a pouco, separar ali 1 a 2 horas na semana para você fazer isso, ler um livro mais básico, começa mais devagar, porque aí com o tempo você vai adquirindo conhecimento, vai conseguindo estudar um pouco melhor em relação ao mercado, escuta o nosso podcast aqui, o Doc Money, que aí você vai aprender cada vez mais. Olha isso, hein? No tempo, a gente tá ficando bom nisso, hein? Não, legal. Pessoal, compartilhe esse conteúdo, né? Compartilhe nos grupos, curta esse vídeo, segue no YouTube também para ajudar o canal, né? Sim. Para chegar esse conteúdo para mais pessoas. Se ficou alguma dúvida também, porque a gente falou muitos conceitos, até de finanças mesmo, de fato, pode mandar aí nas perguntas. Exatamente. A gente tenta explicar tudo, mas se ficar alguma coisa, manda pra gente que a gente explica no próximo. A gente pode até trazer aqui no Minuto Doc Money, né, Rafa? Exatamente. Dúvida de algum seguidor, alguém que tá assistindo a gente aí, fica com alguma dúvida. E compartilhe com quem você acha que precisa também sobre esse conteúdo, né? Sim. E lembre-se, né? Encerrar aqui com a nossa frase. Você estudou demais para passar perrengue. Agora, depois que você começou na profissão, ou até mesmo não, né? A pessoa já tá... Como que eu posso falar? Me fugiu aqui a palavra. Formado? O TDAH. Já tá formado? Já tá com mais experiência. Você estudou demais, tem experiência para você passar perrengue agora. Então aprenda sobre finanças, porque isso vai mudar a sua vida, vai te trazer mais tranquilidade. É isso aí, Rafa. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio do Doc Money. Tchau, tchau. Valeu.